Olá, eu sou Moisés Correia e este é o programa Outro Olhar. Veja nessa edição uma entrevista exclusiva com Ronald Sharp Jr., auditor fiscal do trabalho, que vai tratar da Convenção 151 da OIT, aquela que fala sobre a Convenção Coletiva dos Servidores Públicos. Nessa edição, mostraremos também uma manifestação dos professores da rede estadual em greve, pressionando para a realização de negociações com o governo do Estado. Um outro assunto dessa edição é o comentário de doutora Marinês Trindade a respeito do artigo do juiz Jorge Souto Maior, que discute a questão dos protestos de junho no país. Outro Olhar vai tratar também nessa edição do seminário sobre comunicação comunitária e mídias digitais que ocorreu na Universidade Estadual de Ponta Grossa, onde a ABCCom foi um dos palestrantes. Encerramos essa edição falando da Rio Info 2013, o maior evento de tecnologia e negócios do Brasil. Vamos entrevistar o coordenador da Rio Info, John Forman. Outro Olhar vai para o intervalo, volta já. A presidenta Dilma promulgou a Convenção 151 da OIT, que fala sobre a negociação dos servidores públicos. Para debater esse assunto e esclarecer para você, nós trouxemos aqui hoje Ronald Sharp Jr., que é auditor fiscal do trabalho e que trabalha aqui no Rio de Janeiro, na Superintendência do Trabalho, aqui no Ministério do Trabalho. Ronald, qual a importância dessa mudança com a ratificação da Convenção 151 da OIT? Bom, nós tínhamos uma espécie de vácuo, de vazio, porque nessas greves de servidores públicos, conquistas por melhores condições sociais, que a gente chama de cláusulas sociais, não havia um espaço público através de uma figura interventiva, mediadora, né, pública, que pudesse mediar os atores sociais em conflitos, né, o servidor público, né, e o poder público. E agora com a Convenção 151 ficou claro de que é possível uma negociação pública envolvendo o servidor público, tanto lato sensu como estrito sensu, quer dizer, tanto empregado público quanto funcionário público mesmo, estatutário. E essa mediação ela pode ser feita dentro do próprio Ministério do Trabalho, através de um agente isento, né, e capaz de conduzir, de facilitar o diálogo entre essas partes. E com a definição de que cabe a negociação coletiva no Brasil para questões de natureza social, que não envolvam questões econômicas, porque do ponto de vista econômico depende de lei, né, que cria vantagens salariais, cria aumentos, e aí não poderia ser objeto de uma negociação coletiva, portanto restrita a questões de natureza social. Então, essa tramitação que agora, em março, a presidenta sancionou, ela foi aprovada pelo Congresso. Ela foi aprovada pelo Congresso e, na verdade, faz parte do sistema de incorporação ao direito brasileiro das convenções da OIT. Né? Primeiro, os países integrantes da OIT aprovam a convenção da OIT, essa convenção precisa ser ratificada por cada um dos países que integram a OIT. No Brasil, essa ratificação precisa ser feita através do Congresso Nacional, através de decreto legislativo, e esse decreto legislativo, em 2010, ele foi aprovado pelo Congresso Nacional, e este ano, em 6 de março de 2013, a presidente Dilma promulgou esse decreto que institui entre nós, com força obrigatória, a Convenção 151. Agora, antes disso, Moisés, a jurisprudência do TST já se antecipou e alterou a redação da sua orientação jurisprudencial 5, a chamada OJ 5, né, que antes restringia completamente o chamado dissídio coletivo, que era justamente quando não havia, as negociações eram infrutíferas. Então, justamente aí, o TST dizia que não poderia haver dissídio coletivo por parte do servidor público. Com a aprovação da Convenção 151, é possível que o servidor público ingresse, frustradas as negociações, inclusive negociações podem ser feitas agora no Ministério do Trabalho,
e ingressem com um dissídio coletivo visando a que a Justiça do Trabalho bata o martelo, decida o conflito e imponha as cláusulas sociais, ou não, né, que estejam sendo discutidas entre as partes. Então é importante, o nosso programa é assistido muito por sindicalistas, né? Há toda uma luta dos sindicalistas para a aprovação dessa convenção já há muito tempo, em todos os congressos, eventos mais ligados aos servidores públicos, aos funcionários públicos. Então é importante fixar o que foi aprovado, a limitação da Convenção 51 da OIT aplicada ao Brasil, no caso específico, ela não fala, digamos, não vai poder ser negociado um percentual de aumento. A parte econômica, não, digamos, vale transporte, vale refeição ou algo desse tipo, não sei. Mas sim as cláusulas sociais. Então era importante esclarecer, se você pudesse esclarecer um pouco isso. Exatamente, porque a Constituição brasileira prevê que para concessão de benefícios econômicos aos servidores públicos, e para isso depende de lei, ou seja, de um ato emanado do Poder Legislativo, ainda que fruto de uma mensagem, né, de um projeto de lei, ou anteprojeto encaminhado pelo Poder Executivo. Mas o fato é que depende de lei. Então não é possível sair já da negociação coletiva com vantagens econômicas asseguradas. O que pode ser feito na negociação coletiva é uma espécie de intenção do poder público que está negociando de encaminhar ao legislativo uma mensagem para que aquela vantagem que esteja sendo discutida se transforme em lei. Mas não há garantia de que, saindo ali da mesa redonda, que é onde acontecem as negociações coletivas do Ministério do Trabalho, que aquilo ali já esteja valendo com força obrigatória para as partes. Essa força obrigatória pode valer para as chamadas cláusulas sociais. Por exemplo, está se discutindo um ambiente de trabalho, a inserção de portadores de deficiência, questão de acessibilidade também de deficientes nos prédios públicos, né, onde trabalham, prestam serviços, servidores públicos, vantagens como, por exemplo, descansos semanais, flexibilização de jornada, né, uma folga para, por exemplo, uma licença paternidade, né, ou alguma coisa parecida que envolva cláusula social. Né, isso pode ser objeto de negociação coletiva, isso já está valendo com a própria assinatura, com o próprio comprometimento do poder público nessas negociações e, claro, envolvendo imediatamente vantagem econômica para o servidor. E caso isso seja frustrado, as partes não avancem nas negociações, o sindicato pode propor ajuizar na Justiça do Trabalho um dissídio coletivo, né, que envolvam essas questões sociais e o TRT, aqui no Rio de Janeiro, ou no âmbito estadual, ou o TST, se for de âmbito interestadual, pode, ou nacional, impor as condições sociais que as partes estão discutindo. Então, nós estaríamos introduzindo no Brasil o dissídio coletivo, quer dizer, podendo tratar dessas questões das cláusulas sociais dos funcionários públicos. Exatamente. Isso é uma novidade. Essa é uma novidade. O dissídio coletivo nunca coube para o servidor público. Estava lá na orientação jurisprudencial 5 do TST, que foi modificada em função da Convenção 151. Aliás, quem quiser pesquisar o próprio texto da orientação jurisprudencial número 5, vai verificar que essa redação é fruto já da Convenção 151, por causa da Convenção 151. Então agora cabe dissídio coletivo por servidor público. Agora um detalhe bastante curioso, Moisés, que eu tinha separado para falar, é o seguinte: como se tratando de servidor público regido pela CLT, que a gente tem, então a competência até para apreciar esse dissídio coletivo, quando haja acordo, é da Justiça do Trabalho. Só que se for um dissídio coletivo que envolva o servidor público estrito senso falando, ou seja, o funcionário público mesmo, né, estatutário, quem vai apreciar esse dissídio coletivo será a Justiça dos Estados ou, se tiver em caráter nacional ou interestadual, será o Superior Tribunal de Justiça, não será a Justiça do Trabalho. É um fato bem curioso. A Justiça Comum, né, está julgando matéria de dissídio, né, e tem acontecido em alguns casos. Peraí, vamos, agora você vai me derrubar aqui, vamos lá. Se, no caso de, digamos, Prefeitura do Rio de Janeiro, perfeito, quem julga é o Tribunal Regional... Prefeitura do Rio de Janeiro para servidores públicos estatutários. Quem julga é o Estado do Rio de Janeiro, como aconteceu agora com a greve que encerrou, se não me engano, ontem. O Tribunal de Justiça. Vai julgar dissídio coletivo. E mesmo com a emenda 45, né?
mesmo com a emenda 45, que tratou de vários assuntos que eram antes do âmbito da justiça comum, né, da justiça do TJ, como a questão de, como é que se diz? Reclamações trabalhistas? Reclamações do ponto de vista de dano moral, etc. Tal, e de acidente de trabalho, por exemplo, que era na justiça, no TJ, passou para o Tribunal do Trabalho. Exatamente. Agora, com essa Convenção 151, promulgada agora, então a Justiça Comum vai julgar questões do trabalho vinculado a cláusulas sociais de servidor público. Exatamente. O que, na verdade, mas já está acontecendo em relação a essas greves. Né? Tivemos um encerramento ontem da greve dos profissionais de educação aqui do Rio de Janeiro. Foi deflagrada pelo CEP, né? O Sindicato Estadual de Profissionais de Educação. E quem julgou essa greve foi o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, porque eram servidores, professores da rede municipal de ensino. Só que antes, a grande diferença agora com a Convenção 51 e a mudança de entendimento é que agora, antes, o TJ, nesse caso, o Tribunal de Justiça, só apreciava a legalidade, a abusividade ou não da greve. E com isso agora pode dar um passo mais adiante, que é julgar o próprio dissídio coletivo, mas agora desde que envolva apenas questões sociais. Né? Agora, você falou que nacionalmente ou interestadualmente, falando assim de vários estados, isso vai ser pelo Tribunal de Justiça? Pelo Superior Tribunal de Justiça. Exatamente o que acontece com a greve. Né? O parâmetro que a gente está utilizando aqui são dois parâmetros. Primeiro, uma análise, uma analogia com o sistema que existe dentro da Justiça do Trabalho. Né? Quando o dissídio coletivo ou a greve envolve só empregados mesmo, pela CLT, de âmbito estadual, é o TRT que julga. Se a greve ou o dissídio coletivo for de âmbito interestadual ou nacional, de empregados, selitistas, quem julga é o TST. Então, o mesmo raciocínio se transporta agora para o servidor público estrito sensu. Ou seja, o servidor público estrito sensu, ele é julgado ainda, mesmo nas suas questões funcionais, o Supremo já decidiu isso, mesmo após a emenda constitucional 45, que o servidor público estrito sensu, através de vínculo jurídico-administrativo, isso que o STF decidiu. O administrador com vínculo jurídico-administrativo de direito público, o servidor público mesmo, estrito sensu falando, ele é julgado pela Justiça Estadual. Então, logo, se a greve for de âmbito municipal ou estadual, ou se o dissídio coletivo também disser respeito a servidor de um âmbito estadual ou municipal, então é o TJ que julga. Se for de âmbito interestadual ou de âmbito nacional, pelo mesmo raciocínio, agora qual é o único tribunal que vai ter competência para abranger todos os servidores e todos os tribunais do Brasil? Será o Superior Tribunal de Justiça. Agora, eu vou levar... Veja bem, então a Justiça vai... Por exemplo, no âmbito da Justiça, os servidores vão negociar com a Justiça, os servidores da Justiça negociam com os desembargadores ou os ministros lá e tal, etc. E depois, se não chegar a um acordo, é eles que vão decidir a vida deles. Exatamente, são algumas incongruências do nosso sistema, mas vai acontecer exatamente isso. Eu fico imaginando Minas Gerais, 600, quase 700 municípios. Isso implicando em 3 poderes, quer dizer, não que no município não tem justiça, né, só tem um Estado. Vai dar um acúmulo interessante. Mas era bom esclarecer também, porque você falou muito em funcionário público ou servidor público estrito sensu. Uhum. Então era o seguinte, funcionário público que faz concurso é funcionário público mesmo. Funcionário público que tem cargo em comissão e tem funcionário terceirizado. Quem pode negociar? Na verdade é o seguinte, o empregado público, o que é o empregado público? É aquele regido pela CLT e que a gente tem no serviço público, mesmo com concurso. Todos os que trabalham para estatais, né, como Petrobras, como o Banco do Brasil, o BNDES, são empregados públicos, SEDAI, né, são empregados públicos, né, fazem concurso público, mas o regime jurídico funcional deles é o regime da CLT. Né. Para esses aí, é muito tranquilo, cabe o dissídio coletivo, a negociação coletiva de forma plena, porque essas entidades, né, como SEDAI, Petrobras, Banco do Brasil, Conlurb, elas são, na verdade, pessoas jurídicas de direito privado.
né, embora integre a administração indireta, mas ou são empresas públicas ou sociedade de economias mistas. Você falou pleno... Pleno que cabe para tudo, ou seja, o dissídio coletivo, inclusive causa econômica. Então inclusive causa, porque são empregados e de estatais que têm natureza jurídica de direito privado. Então eles teriam mais ou menos, teriam igual... Esse no prédio não mudou nada, digamos assim. Igual os empregados de empresa privada. Exatamente, para esses aí não mudou nada. Né? Agora vamos... O próprio Ministério do Trabalho já fez algumas negociações com a Conlurb, com o funcionário da Conlurb, da Conab, já tivemos alguns, porque são empregados públicos, né? E aí sempre coube. A diferença agora é para o servidor público um vínculo jurídico-administrativo que não é o da CLT. Isso. Né? Esse funcionário é o que também presta concurso, mas é uma outra categoria. É uma outra categoria de vínculo com o poder público. Esse é só as cláusulas sociais. Esse é só a cláusula social. Ou seja, e os terceirizados é nada, porque não é considerado funcionário público. O terceirizado, exatamente, mas ele não é servidor público. Né? Ele está numa espécie de limbo, né? Porque ao mesmo tempo que ele tem a regência das suas relações de trabalho por um outro sindicato, por um outro empregador, mas ele convive no espaço de trabalho com um servidor público, estrito sensu falando. Né? Então, é muito complicado como é que eu vou separar o ambiente de trabalho do servidor público do terceirizado que convive do lado, ao mesmo tempo? Então, do servidor público briga, consegue a conquista e o outro se beneficia. Se forem coisas que sejam aproveitem a ambos, por exemplo, questão de acessibilidade, limpeza dos banheiros, né, condições de conforto térmico, né, dentro do ambiente de trabalho, né, higiene, limpeza, né, aí um refeitório, tem um refeitório. Mas você falou em flexibilização da jornada. Isso. Então, flexibilizar a jornada não seria, digamos... por exemplo, banco de horas não se aplica aí nesse caso? Não, poderia ser aplicado, sim. Né? Por que se aplica? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui no Ministério do Trabalho. A jornada que nós, auditores fiscais, e todo o corpo de funcionários, estrito sensu falando, né? Ou seja, o estatutário mesmo, ele tem que cumprir uma jornada no Ministério do Trabalho de 40 horas. Mas essa jornada é flexível, porque você pode fazer um banco de horas. Né? Existe uma portaria do ministro do Trabalho regulamentando como é que é o regime funcional de trabalho de todo servidor do Ministério do Trabalho e a jornada é flexível. Eu posso ir compensando, né, trabalhando mais, trabalhando menos, desde que eu cumpra a carga horária de 40 horas. Mas há um problema, porque enquanto o trabalhador seletista comum está sujeito ao banco de horas da CLT, em que ele tem até um ano para poder compensar, o regime que instituiu pelo Ministro do Trabalho para os servidores do Ministério do Trabalho é de compensação até no mês seguinte. Então, ficou restrito. Então, é possível, por exemplo, seria possível negociar para expandir essa mecanismo de compensação até um ano, nos mesmos moldes do trabalhador privado comum. Agora, eu olhando assim para essa conquista, que eu acho que é uma conquista, eu acho que o movimento sindical vai continuar trabalhando para ampliação disso, por mais que aí teria que haver uma mudança constitucional, não é isso? Para definir que para ter aumento tem que ter uma lei e tal. Então isso teria que ter uma mudança constitucional, que é uma reforma constitucional da Constituição, que é muito mais complicado de se implementar. Politicamente só através de uma negociação muito ampla e tal, e o governo teria que concordar inteiramente, o que não nos parece seja uma coisa muito viável, pelo menos no curto espaço de tempo. Agora, não deixa de ser uma conquista, parcialmente falando, né, o que eles tentaram. Agora, eu imagino como é essa aplicação nos menores municípios. O Brasil tem 5.000 e poucos municípios, né? Normalmente a gente sabe que do ponto de vista das prefeituras, principalmente, das câmaras municipais, etc., essa coisa é muito menos participativa, etc. Com certeza. E isso pode representar um estímulo à participação. Pode representar. O primeiro problema que a gente identifica é que a negociação coletiva é uma prerrogativa sindical. Quer dizer, o direito à negociação coletiva está inserido dentro da liberdade sindical. E aí eu precisaria, dentro desses municípios pequenos, né, eu precisaria de ter um sindicato, né, para que esse sindicato, então, liderasse e assumisse as negociações. Seria a primeira dificuldade. Né? E a segunda dificuldade seria uma postura aberta dessas administrações municipais no sentido de estabelecer uma via
profícua de diálogo, de entendimento, com vistas a superar os impasses, né? Ronald, foi muito bom recebê-lo aqui. Teria algum aspecto que a gente não conseguiu tratar nessa questão que você acha importante ainda registrar para os nossos telespectadores? Eu acho que a questão principal é cultural, né? Eu acho que o trabalhador privado, seletista, ele já está muito habituado, e os sindicatos dele também, com a negociação coletiva. Agora, eu sinto que há uma dificuldade muito grande por parte da organização sindical dos servidores públicos de fazer as negociações, né? De entender que existe esse caminho, e ainda que esse caminho não logre um resultado útil, esperado, ou seja, consiga a cláusula efetivamente discutida, mas ela serve para documentar as partes, né? Por exemplo, o presidente do sindicato dos servidores do hospital tal, né, da saúde, quer conversar com a administração municipal, não tem agenda, quando tem agenda é muito apertado, fica desmarcando reunião, não consegue marcar. Qual seria uma maneira de comprovar que o sindicato vem tentando manter negociações? Através do pedido ao Ministério do Trabalho para que ele faça a mediação. A mediação, o Ministério do Trabalho vai dar uma certidão, vai dar uma declaração dizendo que a parte tentou, o sindicato tentou negociar, marcou-se várias reuniões, o representante do poder público não compareceu, ou se compareceu, colhem-se as manifestações do que ele disse, e aquilo vai servir uma espécie assim, de dossiê ou documentação para que depois ajuize uma ação futura ou medida qualquer mais adiante. Ronald, você coordena a parte de mediação da Superintendência do Trabalho aqui do Estado do Rio de Janeiro. Para a gente encerrar a entrevista, qual a avaliação que você faz do comportamento, seja dos empregadores, seja dos empregados, dos trabalhadores, diante da figura da negociação? Olha, a avaliação que a gente faz é a melhor possível, né? Por que é a melhor possível? Porque o índice, primeiro que é um serviço que é muito demandado no Ministério do Trabalho, a gente recebe muitos pedidos, não só de sindicatos, como muitas vezes as próprias empresas que querem uma negociação com o sindicato e vêm encontrando dificuldade para os sindicatos em sentar para negociar. Então, é um serviço que tem bastante demanda. Agora, a taxa de efetividade, ou seja, a taxa de sucesso nos acordos, no Rio de Janeiro beira 70%. Quer dizer, em 70% dos casos onde é pedida a ação mediadora do Ministério do Trabalho, há uma taxa de sucesso, que a gente chama de taxa de efetividade, em torno de 70%. Isso demonstra que o trabalho tem sido, há uma importância, as partes realmente, embora seja voluntário o comparecimento ao Ministério do Trabalho, não há sanção se não comparecer a convocação que o Ministério do Trabalho faz, mas as partes se sentem dissuadidas em comparecer ao Ministério do Trabalho e, num espírito franco, de diálogo, resolvem sentar e dialogar. E tem algum dado assim, de outros estados, ou a posição do Rio? O Rio negocia mais, negocia menos, o sucesso é maior ou menor do que outros estados, ou você não tem esse? Não, existe esse dado é informado mensalmente à Secretaria de Relações de Trabalho em Brasília, mensalmente, de todos os estados, mas existe uma cobrança, digamos assim, uma meta de desempenho, que aí sim é atribuída nacionalmente. Todos os estados, todas as superintendências regionais de trabalho e emprego têm que atender essa meta, que é ter no mínimo 60% de taxa de efetividade. Essa é a meta que o Ministério do Trabalho impõe para o serviço de mediação. E de alguma forma esse trabalho que Ronald coordena é importante, inclusive, para desafogar a justiça, né? Exatamente. Porque na medida que 70% em média negociam, não quer dizer que esses 70% não irão ajuizar dissídio, e ter debate para o juiz pode tratar de outras questões. Ronald, eu queria agradecer a sua presença. Eu posso fazer mais uma intervenção, já que você perguntou, mas mais um caso. Não, a negociação coletiva ela vem ganhando importância ultimamente, né? Dois casos bastante rumorosos, foi o caso da Embraer, que fez uma demissão coletiva, e o TST mandou reintegrar todos os trabalhadores, dizendo que antes de fazer demissão coletiva tem que passar pelo processo de negociação coletiva. E mais recentemente, agora, o caso da Gol Webjet, né, que houve também demissão em massa, 800 trabalhadores, e a Justiça também disse, olha, demissão em massa tem que passar pelo procedimento de negociação coletiva. E onde se dá esse procedimento? No Ministério do Trabalho. E já que você deu essa deixa, eu vou dizer, porque aí nós precisamos de aprovar também a convenção da OIT, que já foi aprovada pelo Brasil, mas que o Fernando Henrique voltou atrás, que é sobre a questão da demissão imotivada. Exatamente. Né? Que a empresa teria que dizer o motivo
porque o trabalhador está sendo demitido. Não é impedir que ele seja demitido, mas não pode demitir sem falar nada. Mas isso é uma coisa para um outro programa. Ronald, eu queria agradecer a sua presença, a sua disposição de estar aqui com a gente, fazendo esses esclarecimentos. E eu quero dizer a você, obrigado aí pela sua companhia. Nós voltamos já. Os professores da rede estadual estão em greve e, para pressionar pela abertura das negociações, realizou manifestação no centro da cidade. Outro Olhar mostra para você. Depois de mostrar a manifestação dos professores da rede estadual, vamos ao comentário de doutora Marinês Trindade sobre os protestos que ocorreram no país durante o mês de junho. No nosso comentário do programa de hoje, queremos compartilhar com todos vocês um artigo escrito pelo Dr. Jorge Luiz Souto Maior. O artigo se denomina Violência Silenciosa do Estado e os gritos das manifestações de junho. Bem, em primeiro lugar, é importante situar quem é o Dr. Jorge Luiz Souto Maior. Estamos falando do professor livre-docente de Direito do Trabalho da USP e ele também é juiz titular da Terceira Vara do Trabalho de Jundiaí. Ele se formou na Faculdade de Direito do Sul de Minas e também é especializado na USP, é mestre em Direito e doutor pela USP e também é mestre e doutor pela Université de Paris. Bem, nós trouxemos esse artigo para comentar hoje, tendo em vista a interessante analogia que o Dr. Souto Maior vai fazer entre essas manifestações e o Poder Judiciário. Bem, a primeira questão do artigo que o Dr. Jorge Souto Maior elenca é a questão do contexto, não é? Quer dizer,
O país, nessas recentes manifestações, ele atravessou um momento de extrema agitação, não é? Com aquelas manifestações de rua que atingiam aí um leque grande de reivindicações. O doutor Souto Maior, ele aponta, ele destaca o caráter da juventude, não é? Existem uma infinidade de jovens envolvidos, né? Essa predominância, e ele aponta também a importância da revalorização da rua, no que ele chama de que o espaço público foi retomado e o convívio humano, assim ele diz no artigo, que havia sido atropelado pelo individualismo, ele vai sendo recuperado nessas manifestações. E o terceiro, que a gente até reputa o mais importante, é o fato do professor Jorge Souto Maior entender que com essas manifestações de rua, a sociedade, a cidadania voltou a ver a mobilização nas ruas como uma forma de atuação para produzir resultados concretos. Então ele contextualiza. Depois ele levanta a questão do objetivo. Qual foi o objetivo? O que se pretendeu com essas manifestações? E aí é muito interessante que ele levanta a questão do Estado social, não é? As manifestações pleiteavam transporte gratuito, educação, saúde pública de qualidade e também levantavam a questão da corrupção. O professor Souto Maior, ele vai apontar que essa questão da corrupção, ela também tem uma correlação com o Estado social, porque, na verdade, a corrupção é um crime que se comete contra o próprio Estado social, porque desvia os recursos públicos que têm que ser investido nisso. E aí também o professor Souto Maior, ele aponta o seguinte, há uma reivindicação dessa juventude para que esses direitos sociais, que o Estado social seja garantido, e aí ele também defende que, nesse momento, a própria juventude estaria se confrontando com aquela questão do individualismo, não é? Porque, na verdade, no Estado liberal, o Estado em si, ele se ausenta e as pessoas têm que concorrer entre si para... que se, vamos dizer, em aspas, em tese, para que prevaleça o melhor. O que a gente sabe que não é o que acontece, né? Por outro lado, esse artigo também trouxe uma questão muito interessante, que foi a questão da violência, né? Todos nós sabemos que essas manifestações, elas chamaram a atenção pelo volume de jovens envolvidos, pelo volume de pessoas envolvidas, pelo número de estados em todo o país envolvido, mas também pelo aspecto da violência. E o professor aponta a questão de uma violência que não existe fisicamente. Na verdade, a violência que foi constatada nas manifestações, ela chama a atenção porque ela se materializou num ato coletivo e ela foi facilmente visualizada. Mas o professor destaca também uma violência silenciosa e cotidiana. E onde é que essa violência está? Ele aponta, por exemplo, a própria reivindicação central das manifestações de junho, que foi a questão do transporte público. Então ele diz o seguinte, existe uma violência implícita no aumento desse serviço público, onde ele deveria ser gratuito, onde ele deveria ser um serviço de qualidade e onde o conjunto da população desconhece as fórmulas matemáticas para se chegar àqueles valores. Então o professor diz que, na verdade, essas violências, elas são violências silenciosas, não é? E também aponta que existe uma percepção maior dessas violências, porque, na verdade, essa violência que o cidadão sofre no seu dia a dia, ela não é mais vivida individualmente, ela não é vivida no silêncio da sua casa ou isoladamente com a sua família. Em virtude da tecnologia de informática, das redes sociais, do poder de comunicação da internet, é assim que o professor fala, ele diz que houve uma percepção coletiva dessa violência silenciosa e isso impulsionou a juventude para as ruas. Bem, a partir daí o professor procura fazer o link entre essa discussão dessa violência e o direito do trabalho e a seguridade social.
E aí ele coloca, nós que somos operadores do direito, conhecemos bem essa realidade, ele coloca a situação de violência dos próprios processos judiciais. Por que o processo do trabalho já embutiria em si uma violência? Porque se trata de uma pessoa que vai à Justiça do Trabalho contra outra pessoa, contra uma empresa, contra o Estado, e ela já vai para denunciar a violência. Ela tem um direito que foi violentado, uma lesão que foi provocada pela empresa, pelo Estado ou por uma outra pessoa. Mas aí ele sofre, quer dizer, ele traz aquele problema, mas no processo ele vai sofrer uma violência institucional, que é a demora no andamento do processo. Todos nós sabemos que os processos trabalhistas ainda se caracterizam por uma ausência de celeridade, por uma dificuldade em entregar a justiça a tempo, não é? A tempo que possa efetivamente significar um reparo. O professor também fala de uma violência do processo que aparece quando o trabalhador tem o seu direito negado por uma visão formal do processo. Aquele que, no caso, é o juiz, que tem a obrigação de fazer a justiça, ele vai se prender em minúcias, em vícios na forma do processo ou na maneira em que a prova foi feita, foi apresentada, e aí ele não anuncia o direito. Nesse artigo do professor Souto Maior, ele vai trazer uma estatística muito interessante, dados que a gente gostaria de compartilhar aqui com vocês, dados que mostram que a sociedade brasileira ela já se acostumou com a violência da impunidade. E que no caso dos processos trabalhistas, você tem os trabalhadores como vítima e as empresas como protagonista. Então os números são realmente alarmantes. Em 5 anos, de 2006 a 2011, a Justiça do Trabalho, reconhecendo violações a direitos trabalhistas, entregou, ou seja, devolveu aos trabalhadores mais de 56 bilhões. Ou seja, a Justiça do Trabalho, de 2006 a 2011, pagou 56 bilhões de reais. E o professor Souto Maior destaca que só em 2011, só no ano de 2011, atentem para esse número, 15 bilhões a Justiça do Trabalho entregou aos trabalhadores. Esses 15 bilhões são 90% de todo o repasse que o governo federal fez no programa Bolsa Família, que atende 13 milhões de famílias. Então vejam vocês, no ano de 2011, a Justiça do Trabalho praticou vamos dizer assim, um serviço social que chegou a ser 90% do maior programa do governo federal. Bem, por outro lado, quer dizer, se de um lado a gente vê esse papel da Justiça do Trabalho, por outro lado, as metas de política judiciária são extremamente, elas ocorrem de maneira bastante distante dessa realidade. O professor aponta, por exemplo, que nessa implementação de metas, vem se cunhando a ideia de que o processo tem que ser rápido, mesmo que ele não seja eficiente. E isso sacrifica o direito. Ele até cita no artigo uma expressão interessante da teoria da improcedência. Porque ele diz o seguinte, é melhor que o processo seja improcedente, que não seja reconhecido o direito do empregado, porque assim, dessa maneira, não vai haver execução e o processo não vai se estender. E aí o professor faz uma colocação muito séria para dizer que o Estado, ele passa a ser o agente dessa violência, né? Quer dizer, ele pratica essa violência e ele é o agente dessa violência e a vítima quem é? É o cidadão mais pobre, esse trabalhador que necessita dessa prestação jurisdicional e que ao mesmo tempo ele é visto como um inimigo, porque é ele que vai à justiça ficar pleiteando. Bem, então, nós trouxemos esse artigo para poder acompanhar, não é? Porque, de certa maneira, aqui temos presenciado, verificado a realidade que elencou o professor. E o professor conclui o seu artigo para dizer que a estrutura da Justiça do Trabalho ela tem colaborado para consumar ou para até mesmo predominar essa violência institucionalizada. Então, ele chama a atenção que as manifestações, elas em algum momento podem se voltar contra o próprio judiciário, quando a sociedade também vai ver que a Justiça do Trabalho, na verdade, ao invés de estar prestando esse serviço, ela pode estar
ajudando a manter essa violência. Quando, por exemplo, ele fala no papel que ela cumpre se ela não pune aquelas empresas que estão efetivamente sendo reincidentes em violar direitos sociais, e empresas que são devedoras contumazes do INSS, do FGTS, que são patrimônios da classe trabalhadora. Então, na verdade, o professor traz toda essa discussão para levantar como é importante a gente verificar no mundo do trabalho, embora as manifestações ainda não tenham trazido uma reivindicação expressa para o mundo do trabalho, para que nós todos, nesse mundo envolvidos, consigamos ver que há um clamor das ruas para que o direito social prevaleça. E o papel da Justiça do Trabalho, nesse sentido, de verificar que é preciso preconizar a condição humana dos trabalhadores, o seu direito à vida, à saúde, ao lazer, à intimidade, à liberdade de expressão, à crença religiosa, e também verificar que os movimentos sociais, eles têm essa preocupação de preconizar esse direito social, essa reivindicação. Então, esse artigo do professor Jorge Souto Maior, ele é deveras novidadeiro. Nós temos certeza, pela nossa vivência, que vai trazer bastante discussão no mundo do trabalho, porque convida os operadores no direito do trabalho a virem participar dessa discussão. E o professor Souto Maior, além de ser muito aplicado, além de ser muito estudioso, ele também tem uma subjetividade muito intensa, e ele termina o seu artigo com uma citação de Carlos Drummond de Andrade. Ele diz que Carlos Drummond de Andrade, no período da Segunda Guerra, ele teria, num determinado momento, procurando ver o seu papel como escritor, ele dizia o seguinte: tenho apenas 2 mãos e o sentimento do mundo como escritor. Então, o professor Souto Maior, ele se imagina, como juiz, como professor no mundo do trabalho, ele diz: talvez nós tenhamos em nossas mãos as armas contra o sofrimento do mundo, que é a Justiça do Trabalho. E eu, como sua leitora assídua e também interessada em estimular essa reflexão, também traria para vocês um verso, de um poeta muito conhecido entre nós também, que é o Arnaldo Antunes, que numa canção chamada Paradeiro, ele pergunta, diante de toda essa perplexidade que envolve a sociedade, essa juventude toda na rua, reivindicando, ocupando as ruas e até os momentos de violência que tanto nos inquietam, o Arnaldo Antunes indaga: haverá paradeiro para o nosso desejo dentro ou fora de nós? Fica aí as dúvidas e as perguntas e a atenção muito grande nesse momento. Obrigada. Como secretário-geral da ABCCom, Associação Brasileira dos Canais Comunitários de Televisão, estive em Ponta Grossa, no Paraná, participando de um seminário na Universidade Estadual de Ponta Grossa, Seminário de Comunicação Comunitária e Mídias Digitais. Mostramos agora uma entrevista que realizamos ao final do seminário com a sua coordenadora, a professora Karina. O Seminário de Comunicação Comunitária e Mídias Digitais cumpriu o objetivo que vocês tinham? Sim, a proposta de criação de um seminário de comunicação comunitária e mídias digitais, é justamente oportunizar o debate sobre esse tema, muito focado na questão da democratização da mídia e de uma comunicação mais cidadã, e também compartilhar experiências de comunicação comunitária. Então, nesse sentido, nós tivemos a participação aqui de pessoas que representam determinados grupos e setores que têm um trabalho efetivo com a comunicação, e nesse ponto a gente percebeu que foi absolutamente produtivo, trocar preocupações comuns e avançar nesse debate. E como você vê a integração, interação e articulação entre o trabalho que é de educação do jornalista, da formação, com o trabalho objetivo de uma TV comunitária, no caso específico aqui de Ponta Grossa? Bom, primeiro eu entendo que a universidade ela tem deve ter não apenas o interesse, mas o compromisso de ter algum tipo de retorno para a comunidade. E nesse sentido, o curso de jornalismo da UEPG ele sempre esteve muito comprometido em oferecer uma formação que não é apenas
apenas uma formação preocupada com uma relação de mercado, mas muito mais em pensar os espaços de comunicação e com um comprometimento maior mesmo com os setores que na prática são os que mantêm aí as lutas e as causas que interessam a sociedade. E é em função desse trabalho que nós desenvolvemos uma série de projetos e de ações no curso de jornalismo da UEPG, que integram as atividades de ensino com propostas de extensão e que muitas vezes dão subsídios para a realização, para manter no ar um portal comunitário, que é o que nós temos no site portalcomunitário.jor.br, com mais de 50 entidades que participam dessas ações, e também a parceria com a TV Comunitária de Ponta Grossa, que é um canal que a gente reconhece como legítimo espaço de comunicação comunitária e que, através de ações e produções do curso de jornalismo, nós mantemos ali parte da programação, por iniciativa de professores e fundamentalmente de estudantes que se envolvem nessas demandas. No curso de jornalismo aqui da Universidade Estadual de Ponta Grossa, qual a repercussão, se você já notou alguma repercussão de uma regulamentação que teve do Ministério das Comunicações para a criação de um canal da cidadania, que é um canal que vai abrir espaço comunitário, mas de forma aberta e não mais como as nossas TVs comunitárias, que depende do telespectador comprar uma assinatura? Esse é o grande desafio hoje, poder ampliar e avançar de fato nas grandes limitações que se tem com o canal comunitário nos moldes que a legislação estabelece hoje, limitado à questão do canal a cabo, que acaba sendo não tão acessível para muitas pessoas. Então a gente entende que essa possibilidade de abertura e de se ter um canal da cidadania com outro tipo de alcance e condições mesmo de produção da comunicação, tenho certeza que vai ampliar, vai representar algo muito significativo na busca por mais espaços, mais canais e oportunizar uma produção que possa ser mais plural, diversa, democrática, com base nos princípios da comunicação comunitária. Então, se isso ainda não é uma realidade em Ponta Grossa, tenho certeza que a gente precisa se inteirar desse debate e criar condições para que esse canal aconteça. Muito obrigado. Obrigada. Outro Olhar volta já. Nos aguarde. O maior evento de tecnologia e negócios do Brasil vai reunir mais de 1.700 participantes em uma série de eventos e atividades, incluindo seminários e palestras sobre TI aplicada, eventos temáticos, seminários sobre usos da internet, oficinas e muito mais. Na sessão de negócios em 2013, esperamos receber delegações de mais de 20 estados brasileiros e 8 países, sendo que em 2012 gerou uma expectativa de 24 milhões de reais em oportunidades de negócios. Já o Salão da Inovação apresenta projetos inovadores de empresas startups, experientes e exportadoras. O Rio Info também oferece diversos prêmios e este ano a novidade é a Copa Rio Info de Algoritmos, que reúne estudantes do ensino médio técnico para premiar equipes de todo o Brasil. O Café Majestic é o grande ponto de encontro de todos os participantes do Rio Info. E ainda tem muito mais. E convidamos você a conhecer a programação completa em nosso site. Venha fazer parte do Rio Info 2013. Esta semana, do dia 17 ao dia 19, ocorre no Rio de Janeiro o maior evento de tecnologias e negócios, o Rio Info 2013. Entrevistamos o coordenador John Forman, que vai dar detalhes sobre isso. O nosso assunto agora é o Rio Info 2013. E para falar sobre esse evento que ocorre aqui no Rio de Janeiro, trouxemos aqui no programa Outro Olhar o John Forman, que é do TI Rio e da Rio Software. John, o que vocês esperam da Rio Info 2013? Primeiramente, Moisés, obrigado por estar me recebendo aqui para a gente falar do Rio Info, que é o maior evento
de tecnologia e negócios do Brasil. E o que a gente espera é, mais uma vez, superar o sucesso que a gente tem alcançado ao longo dessas 10 edições. A gente está indo para a 11ª edição agora. E vamos aí para 1.700 pessoas. O Rio Info, na verdade, é uma multiplicidade de eventos, seminários, palestras, oficinas. A gente está prevendo aí 140 palestrantes e também temos rodadas de negócio. Enfim, é um evento que, na verdade, é um conjunto de eventos, um grande evento que reúne a TI do Brasil. E hoje em dia a gente pode falar com tranquilidade do mundo, porque a gente tem delegações de 8 países já confirmadas para virem agora em 2013 no nosso Rio Info. Muito bem. O Rio Info, a gente poderia dizer assim para os nossos telespectadores, é um evento que se preocupa, obviamente, em organizar negócios, que sem negócio não tem emprego e não tem trabalho, e também a questão da tecnologia. Esse evento inclui uma série de outros pequenos eventos dentro dele. Exatamente. E uma coisa importante da gente destacar, que o setor de tecnologia da informação, a imensa maioria do setor é composta por micro e pequenas empresas. Então a gente tem uma preocupação grande no Rio Info de criar um fórum em que essas empresas e os seus colaboradores, funcionários, possam se atualizar, possam conhecer as novas tecnologias que estão chegando ao mercado, mas também tenham um lugar onde eles possam trocar, encontrar outras empresas também, avaliar a possibilidade de desenvolverem negócios. Para você ter uma ideia, na edição de 2012, a gente teve, em função de pesquisas que a gente faz lá, a gente acompanha, a gente promove essas rodas de negócios, a expectativa foi de 24 milhões em negócios realizados ou iniciados no Rio Info. É muito difícil você ir para um evento e lá naquele evento já sair dali com um pedido feito, com um contrato fechado, mas dali se iniciaram vários contatos que acabaram, sem dúvida nenhuma, gerando oportunidades. E por incrível que pareça, a gente teve sim 3 contratos que foram assinados durante o Rio Info. E no evento, vocês vão ter o Salão da Inovação, que é um dos eventos dentro da Rio Info. Que inovações vão surgir ou poderiam surgir? Como é que isso, para as pessoas que querem também se ligar, né, no universo da TI, pode ficar sabendo? Isso também é muito importante. Isso aí é uma ideia, voltando àquela questão de como é que você ajuda a pequena empresa a aparecer, a mostrar o que ela está fazendo. Então, o Salão da Inovação está indo para a sua 5ª edição. A gente começou assim, chamando só pequenas empresas que tinham uma ideia inovadora para virem apresentar o seu projeto, e a gente convida essas empresas e monta uma banca de avaliadores. Nessa banca de avaliadores a gente tem especialistas da academia, a gente tem investidores de fato que estão ali, se acharem a ideia bacana, eles não têm obrigação nenhuma, mas já aconteceu em outras edições de depois de terminada a apresentação, no intervalo, o especialista falou, nós vamos aqui conversar que eu estou querendo entender melhor, eu estou querendo investir na sua empresa. E a grande motivação do Salão da Inovação é essa, é a gente permitir que essas pequenas empresas apresentem suas ideias. O pessoal não está ali só para, digamos, dar nota 0 ou nota 10. A gente pede que o pessoal dê as dicas, fale, olha, você começou, sua ideia está muito boa, mas de repente esse ponto está fraco. Então o próprio processo de participação permite às vezes aprimorar aquela ideia. E quem nunca fez, está na plateia, está assistindo, também está aprendendo como é que é essa dinâmica. A gente está, no fundo, ali criando um ecossistema, criando ali uma comunidade para quem já faz parte poder se aprimorar, quem ainda não faz parte aprender. Tem uma sinergia, né? Exatamente. Entre os diversos participantes. Então, assim, e aí a novidade esse ano, porque a gente fazia isso sempre com pequenas empresas, e o pessoal começou a reclamar, que são as startups, são empresas pequenas que estão aí desenvolvendo uma ideia nascente, não estão no mercado há muito tempo. E o pessoal falou assim, poxa, mas a minha empresa está aí no mercado, eu já estou aí há 15 anos, mas eu tenho uma ideia excelente, não posso participar. Então, Rio Info 2013, a gente está com a categoria Startups, que são para essas empresas recém-criadas, está com a categoria Empresas Maduras, para quem já está há mais tempo, e também estamos com uma trilha específica para soluções de exportação, porque muitas vezes, e isso a gente tem aqui casos aqui no Brasil,
de empresas que vendem games que estão vendendo horrores, estão sendo um sucesso no exterior e ninguém nem sabe que é um game produzido aqui no Brasil. Então a gente também está querendo reconhecer essas ideias inovadoras que o mundo já está usufruindo e a gente nem sabe que brasileiras são. Uma novidade também que a gente está nesse ano, a gente está criando a Copa Rio Info de Algoritmos. A gente está convidando as escolas do ensino médio e técnico a formarem equipes e mandar suas equipes para participar dessa competição. A gente vai ter uma fase eliminatória agora em agosto e as 3 equipes melhor classificadas vão vir para o Rio Info com as despesas pagas para a grande final e vão ser premiadas. A Rio Info também tem muito essa parte de premiação. Então a gente está premiando o pessoal do ensino médio que se performar bem na Copa. A gente vai premiar de cada uma das categorias do Salão de Inovação qual foi a melhor inovação de startup, de empresa madura, de coisa de exportação, de solução de exportação. A gente vai premiar o War Games, que é o pessoal que trabalha com segurança, também tem uma competição para ver quem é que consegue quebrar, acessar um site, o hack do bem, para a gente ver como é que são essas técnicas de segurança. Enfim, temos o pessoal também, desenvolvedores, tem o Dev Brasil, que traz especialistas nas linguagens de programação. Tem um pouquinho para todo mundo, né? Então, essa programação está toda disponível no site, quem quiser consultar. As inscrições estão abertas agora até o dia 10 de setembro, porque o Rio Info acontece no dia 17, ele começa e vai até o dia 19. Então, os interessados, a gente tem um preço diferenciado para estudantes, não é nem meia entrada, é 1/4 de entrada para estudantes. A gente está querendo... Isso é uma inovação aí nos eventos, né? Quer dizer, o Congresso até aprovou lá uma política de só 40% e tal, em meia entrada nos eventos. Para vocês ainda inovaram ainda mais. A gente quer poder... A participação dos estudantes. A gente acha que isso é importante, que realmente é uma troca bacana. A gente quer estimular que novos talentos venham para o setor. E uma outra coisa importante, o evento é no Rio de Janeiro, mas o Rio de Janeiro hoje em dia é uma cidade do mundo. A gente tem visto ao longo dessas edições que cada vez mais vem gente de fora. Isso, é isso que eu ia te perguntar, então, já encaixando. É o maior evento de TI do Brasil. Então, obviamente que o Brasil vai estar presente de alguma forma aqui no Rio. Quer dizer, porque tem várias regiões que têm se desenvolvido mais essa questão de TI, né? Da questão da informática e tal. No caso do Nordeste, parece que o Recife é um dos polos. Vocês estão esperando a participação desses setores? Sem dúvida. Como eu já tinha dito, quer dizer, tem muita pequena empresa, micro e pequena empresa participando. Então, a gente tem um trabalho junto aos SEBRAES, e os SEBRAES de diferentes estados, eles formam delegações e ajudam esse pessoal a vir para o Rio Info, subsidiando parte da inscrição. Esse ano a gente tem garantido, confirmado, delegações de 20 estados brasileiros que vão estar aqui no Rio Info e delegações de 8 países diferentes. A gente tem um trabalho grande com nossos parceiros aqui do Mercosul, então os argentinos estão com uma delegação grande, o pessoal de Portugal também vem em peso, mas a gente tem gente de outros países da Europa, Canadá e Estados Unidos também vão estar presentes. Enfim, é um evento em que você consegue fazer negócios com novos parceiros do Brasil e quem já estiver mais maduro querendo fazer exportação também vai ter aqui contatos de empresas de fora para... E qual o local no Rio de Janeiro? Qual é o local que vai acontecer o evento? A gente faz isso na área de eventos do Hotel Royal Tulip, em São Conrado. Ali tem uma infraestrutura de salões, que como eu disse, a gente tem até 5, 6 eventos em paralelo, então a gente tem várias salas ali. E uma coisa bacana também, a gente dentro do evento tem o salão, o Café Majestic, que é uma área, obviamente, como se diz, de café. Você tem cafezinho, você tem um biscoitinho, várias mesas. Então, John, eu queria agradecer a tua presença aí no programa. Nós vamos agora, certo, mostrar, aí depois dessa entrevista, nós vamos mostrar a chamada, a vinheta que vocês estão divulgando para chamar o evento e depois os diversos resumos de 2012 para que o pessoal tenha uma ideia, né, exatamente do que é o Rio Info. Eu queria agradecer a tua presença e eu gostei, eu acho que eu vou dar um pulo lá, tá bom? Muito obrigado, com certeza estaremos esperando você lá, Moisés, vão dar muita honra, e todo mundo que quiser se juntar a nós. Por favor, estamos esperando vocês no Rio Info 2013. O Trolhar vai ficando por aqui. Até a próxima edição.
Tchau.